Isso quer dizer que o Bolsonaro não será preso? Não. Agora, isso significa que, vamos dizer, o balanço de poder entre judiciário e os demais poderes pode ser que se altere um pouco. Até porque eles avançaram tanto e a coisa se encaminhou claramente para uma autocracia judicial que, assim, não há muito para onde ir a não ser instaurar uma ditadura no Brasil. Não há muito para onde ir. Outra coisa que eu já falei e eu preciso repetir para vocês, e vocês têm que ter em mente. Não há como o Alexandre de Moraes ser um ditador. Por isso que eu acho complicado o termo ditador. O Alexandre de Moraes não dispõe, ele próprio, de instrumentos para fazer o uso da violência de acordo com a vontade única dele, contra demais forças e, vamos dizer, tenha meios para governar do jeito que ele quer o tempo todo, a todo custo. Ele não é um ditador. Então quando ficam falando, ele é um ditador, se você quiser falar, não, eu estou falando isso como uma crítica política, um exagero retórico importante para denunciar, vamos dizer, o fato dele de que está cruzando linhas e invadindo prerrogativas de outros poderes. Beleza, eu concordo com você, quer chamar, é um ato político. Agora, se você quiser fazer uma descrição, é uma descrição imprecisa, tá? E é uma descrição imprecisa porque, antes de tudo, o poder do Alexandre de Moraes é outorgado por outras figuras. Ou seja, ele só manda assim porque outras figuras assim permitem. Então, ele é legitimado pelos pares no STF? Sim. Ele é legitimado pelos pares no STF. Os pares no STF, todos se beneficiam de um cara que cruza tantos limites que permite que eles próprios tenham, vamos dizer, algum grau de, olha aqui, vou usar a palavra, de soberania ou jurisdição para deliberar sobre temas que são importantes para eles. E muitos têm interesses em muitos temas. As elites políticas do Brasil também validam ele. Estou falando daquele famoso acordo proposto pelo senhor Romero Jucá, que incluía vários elementos das grandes forças políticas. Vamos botar, Kassab concorda, Romero Jucá concorda, Renan Calheiros concorda, a velha elite do PSDB concorda, o PT concorda. Então você pegou essa elite que está mandando no Brasil desde a instauração da maldita Constituição de 88, essa elite poderosa, tá? Esse mainstream político, ele outorgou poder para Alexandre de Moraes. Porque é um instrumento para segurar uma revolução que veio junto com a Lava Jato, com as redes sociais, tá? Que é o surgimento dessa direita. Se você olhar quais foram os problemas que, vamos dizer, acabaram ali com a hegemonia completa desse grupo sobre o Brasil. Operação Lava Jato, eles acabaram. Bolsonarismo acabou. Redes sociais estão tentando acabar. Percebam isso. Então todos esses elementos que eles consideravam preocupantes, deletérios, eles fizeram. E o mais fácil foi o bolsonarismo, porque era justamente o grupo mais bobo, mais afeito ao dinheiro, né, mais volúvel, mais cheio de encrenca na justiça. Então foi ali que os caras encerraram o bolsonarismo. E essa elite fez isso. Essa elite outorga poder para Alexandre de Moraes. A Globo tá aí no meio? Tá. Elite do judiciário tá no meio? Tá. As forças armadas, qual o papel delas? O silêncio. O silêncio delas diz muito, tá? Então, quando a gente põe isso em perspectiva, o que tem é a oligarquia que manda no Brasil. Nós temos uma oligarquia que comanda essa bagaça. Ela meio que tem um capitão, que é o senhor Alexandre de Moraes, e aí esse cara dispõe de poderes especiais para funcionar como uma espécie de agente moderador. É o poder moderador, é o quarto poder. O Alexandre de Moraes é um quarto poder outorgado por elementos meio invisíveis, que a gente consegue nomear, como eu fiz aqui, e que de fato mandam no Brasil, que estão interessados em manter o Brasil rodando aí numa velocidade lenta, porque este Brasil rodando numa velocidade lenta os beneficia. Se você é o Renan Calheiros, não importa se a Selic tá alta, se a Selic tá baixa, não importa se o Brasil tá bem, tá mal. Se você é o Romero Jucá, mesma coisa. Se você é um grande banqueiro, mesma coisa. Não importa, porque você vai sugar o Brasil do mesmo jeito. Quem vai se ferrar são os setores produtivos e a classe média e os trabalhadores. São esses que vão se ferrar. São esses que estão se ferrando. E, na verdade, a revolução contra isso veio deles. Nunca vem dos mais pobres. Não vem revolução nunca dos mais pobres. Os mais pobres são sempre alienados. A população mais pobre, ora vende o voto, ora tá no tigrinho, ela tá alienada. E nunca teve tão alienada. Porque isso aqui, esses instrumentos aqui, tá? Especialmente as redes sociais e os instrumentos viciantes que oferecem dopamina, tudo isso piorou a situação dessas pessoas. E, então, assim, vai vir da classe média dos setores. Então, a briga toda é contra os setores produtivos. Pega uma coisa, quem tá tendo a liberdade de expressão tolhida e tá reclamando? Classe média e setores produtivos. Quem tá sendo taxado? Classe média e setores produtivos. Quem tá preocupado com o Alexandre de Moraes? Classe média e setores produtivos. É apenas isso. É um jogo de classe, tem 3 classes, tá? Os setores médios e produtivos, a base da pirâmide e o topo.
o topo se alia com a base da pirâmide, comprando a base da pirâmide, e ambos sugam o que dá pra sugar o meio. E o meio é assim, ó, o meio da pirâmide é do entregador de iFood, de uma pessoa produtiva na base da pirâmide, até um cara que é um empresário que não é um empresário com grande poder político, grande poder de influência, mas que gera emprego e trampa e tá rodando. Esses caras, o que eles têm em comum? Eles fazem, vamos dizer, eles são uma espécie de uma burguesia urbana e rural, porque inclui o agro, que atua e trabalha e que quer viver de acordo com um conjunto X de valores, quer emular hábitos de consumo, por exemplo, do primeiro mundo, dos Estados Unidos, e que tá de saco cheio. Tá de saco cheio, tá muito difícil ser essas pessoas. Tá? Nós montamos um partido para representar tudo essas pessoas e resolver a base da pirâmide. E para nós está muito claro que nós temos que organizar essas pessoas do meio, a missão é sobre isso, trazer soluções para as pessoas de baixo para que elas fiquem mais parecidas com as do meio e eliminar o topo. O topo tem que ser desocupado, a gente tem que trocar aquelas pessoas do topo por pessoas nossas. E aí a gente forma uma nova elite. É só isso, não há meios. Então nós somos um grupo de pessoas oriundos do meio. Nós buscamos o diálogo com o bairro, buscamos soluções para as pessoas abaixo. Mas nós temos que derrotar quem está em cima. E é por isso que muita gente fala, poxa, mas e os bancos que você xingava? Veja, os bancos pertencem a essa elite parasitária que está em cima. O banco, a elite do funcionalismo, os ideólogos de esquerda, parte do jornalismo brasileiro. Esse é o topo. E essa é uma briga, entendam, tá? Que você vai espelhar e você vai ver nos Estados Unidos. Que é o exemplo dessa briga nos Estados Unidos. Hoje, como é que ela tá? Hoje, você tem uma elite que é acima de tudo uma elite intelectual que mora na costa leste e uma elite que mora na Califórnia. Essa elite inclui também, tá? Gente que eventualmente trabalha, mas que sai das universidades e que comunga dessa cultura progressista e que valida votando em candidatos democratas, que tem a ver com essa elite. Isso inclui boa parte de Hollywood, vai pegar boa parte do mercado financeiro norte-americano, boa parte do board de grandes empresas de comunicação, ou seja, o topo, a elite americana, que se confunde também com aquele conceito Curtis Yarvin da catedral, porque envolve as universidades, envolve o jornalismo, esse topo é inimigo do meio. A meiuca é quem? É um cidadão americano trabalhador, tá? Que é o quem vota nos republicanos. E hoje vem surgindo nos Estados Unidos um proletariado, né, uma base da pirâmide, que tinha comunidades, especialmente no sul dos Estados Unidos, mais pobres, tinha questão racial, de brigas e tal, mas comunidades mais pobres. E aí você tem agora a chegada de imigrantes latinos que formam essa base da pirâmide. Essa base da pirâmide votava nos democratas. E aí você está tendo agora essa base da pirâmide votando também no Donald Trump. E aí o meio se reforça e o que o Donald Trump diz, ou melhor, promete fazer, não sei ainda se fez ou se vai conseguir, é desalojar o topo. Percebam que a briga nas democracias todas se dá nesses termos, e que a revolta da direita na democracia é essa revolta do meio. Então o que é a revolta dos partidos de direita na Europa? É o cidadão europeu, nativo, agora sendo pressionado por uma massa de imigrantes que não tem nada a ver com eles, e essa mesma elite progressista apoiada por tribunais, por União Europeia e tal, instrumentalizando como arma política de guerra a base. Então é por isso que vocês, ao mesmo tempo que têm a raiva da elite, vocês também falam, porra, mas eu não aguento esses eleitores do Bolsa Família retardado que vota no Lula, que faz o L. Sim, eu entendo que você não aguenta. É um problema de democracia. A base da pirâmide vota com os estímulos mais retardados possíveis. E aí entra um problema nosso, também está nos outros países, mas o nosso problema mais grave, em que o meio da pirâmide, ele também vota igual um retardado. O meio vota igual um retardado. Então o antipetista, né, a classe média, uma parte da elite produtiva, não elite, mas dos setores produtivos mesmo brasileiros, votam, é um mito, não, vou votar no Nicolas, não, tem um bolsonarista muito bom aqui. Por quê? Aí, cara, é difícil explicar. As pessoas... enfim, às vezes elas estão com preguiça de ter um raciocínio um pouco mais complexo e busca por soluções, porque as pessoas não conversam sobre política, elas brigam sobre política, e aí elas entendem assim, bota aí um cara pra ir, esse aí vai falar verdades. Mas o que adianta um fulano ir pro Congresso falar verdade, ou eu votar num candidato a prefeito que vai falar verdades? Primeiro que o cara que tá indo falar verdade e que não tem um plano, no fundo ele tá indo enganar todo mundo, porque não vai fazer nada, né? Um prefeito não tá lá pra falar verdades, mesmo um deputado, né, um parlamentar, a função dele é falar, né? Ele não está lá para falar verdades, ele está lá para agir. O falar é um instrumento que facilita a ação dele. A ação dele é aprovar e barrar coisas, articular, construir, certo? É meio absurdo, e a gente precisa falar as coisas nesses termos, que a gente... que os nossos setores médios fiquem votando em imbecis de toda sorte. Eu vi hoje, até vou botar para vocês, um vídeo lá do Tarcísio com aquele imbecil do prefeito de Sorocaba. Né? Graças a Deus hoje eu posso falar com muita coragem. O prefeito de Sorocaba é um corrupto, imbecil. O Manga é um imbecil corrupto. Vocês viram a entrevista dele na CNN quando pegaram ele lá com um escândalo de corrupção, que até agora a coisa está só ficando embolada. E só para lembrar vocês, o Riso já vai colocar. O Manga atribuiu aquela operação ao Tarcísio. Ele falou que era uma operação iniciada pelo Tarcísio. Pois bem, olha quem tava juntinho hoje.
Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer O cara invadiu minha rede. Mas a gente está aqui em Sorocaba, essa grande cidade, para anunciar a Caravana 3D, 2 bilhões e 100 milhões de reais de investimento. Muito investimento na saúde, mais de 300 milhões de reais, investimento na habitação, investimento na infraestrutura, investimento para fazer a diferença, porque Sorocaba... E do estado de São Paulo é o melhor estado do Brasil para se viver. Aê! Então eles pegaram esse craqueiro, que é esse craqueiro que é esse Manga, que é um craqueiro marqueteiro com um discurso evangélico, pra pegar uma massa de pessoas evangélicas que, talvez de uma busca de identidade, votem qualquer um que acredita, que fica emulando ali esses signos. Essas pessoas vão, tá certo, Riso? Fecham os olhos, tapam os ouvidos por um escândalo de corrupção bizarro que envolve esse cara, a esposa dele, cagam pra isso. Esse cara é um populista dos vagabundos, um populista vagabundo. E aí tá o Tarcísio, que foi acusado por ele, inclusive na televisão, de ter manobrado pra rolar essa operação. Aí eles já estão juntos. E o Tarcísio é isso. Tarcísio é esse cara. Olha aqui, ó. Organização alvo de operação por desvios na saúde em Sorocaba já recebeu 123 milhões em contratos no governo Manga. Que é uma turma, só preciso entender. Essa turma apoiou a candidatura. Eu vou colocar aqui. Essa organização que roubou esse dinheiro em contratos, tá, de saúde que atua nessa região de Sorocaba, essa turma ajudou na campanha de um certo candidato populista a prefeito de Sorocaba. Coincidência, né? E aí a mulher dele é dinheiro que encontra em casa, é caldo, mansões, né? O craqueiro religioso ficou rico. E aí vocês lembram a entrevista que deu, a entrevista de picareta. Aí tá lá o Tarcísio puxando, que o Tarcísio, lembrem-se do Tarcísio. O Tarcísio faz o que for necessário. Tarcísio precisa ser combatido. Por Tarcísio precisa ser combatido. Uma liderança de direita séria, que cresce. Mas o Manga é uma realidade. A Manga quer crescer? Manga, vem aqui. Parou essa putaria. O problema é que no Brasil você quer se associar a tudo, Tá todo mundo que essa coisa, não dá em nada. A direita brasileira é um coletivo de picaretas, e cara, um coletivo de picaretas com projetos individuais nunca dá em nada, porque é um coletivo de picareta. E meio que a gente já sabe disso há anos. A gente vê vários, agora assim, estourou o Nicolas, o Cleitinho, agora estourou não sei quem, e vai dar o quê? Não vai dar em nada. Não vai dar absolutamente nada. Vocês estão com alguma esperança que picaretas populares vão fazer alguma coisa? Não vai dar em nada. Então, hoje eu nem me preocupo mais, eu nem combato isso, porque tipo, tem dia inócuo, são um monte de gente atrás de like, já eles brigam entre si, porque como todo mundo briga por fama, uma hora a fama de um vai ter que se bicar com a fama do outro, aí tem ocupação de espaço. É isso. Você lembram? Pablo Marçal foi isso? Agora há pouco.